Eu quero saber se já te aconteceu a seguinte situação. Você tá dormindo tranquilamente quando, de repente, acorda. Mas, estranhamente, você não consegue se mexer. Quando, de repente, você vê uma criatura te olhando e, mesmo muito assustado, você ainda não consegue mover um músculo. Isso é o que a gente conhece como a paralisia do sono. E é sobre ela que a gente vai conversar hoje. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala aí com as pessoas, Vitor. Oi, gente. Como é que vocês estão? No nosso mês especial de Halloween que a gente fez aqui na Terra do Medo, a gente fez alguns vídeos, algumas lives, contando relatos de vocês, dos nossos inscritos maravilhosos. E um assunto, gente, que foi muito recorrente foi justamente a paralisia do sono. E é uma situação, a paralisia do sono, que quando você tá passando por isso, você não consegue explicar muito bem por que aconteceu. E quando tá rolando, a única coisa que você quer é sair daquela situação. Por isso, a gente decidiu trazer esse vídeo aqui hoje, explicando um pouquinho sobre como funciona a paralisia do sono, o que ela é, quando ela acontece. Vão ter alguns relatos também, porque eu sei que vocês gostam. E vai ter até relato pessoal aqui da Terra do Medo. Será que vai ter? Será que tem? Será que tem? Vai, porque você já falou que vai ter, ué. Prometeu. Prometeu. Ai, gente, eu já tive paralisia do sono, é horrível. Não recomendo. Eu ia falar isso, não recomendo pra ninguém. Mas antes da gente começar, já confere se você deixou aquele like e se você tá inscrito nesse canal. E dá uma olhadinha aqui na descrição, porque a gente tem nossos planos de apoio pelo Apoia-se, que tem alguns planos lá bacanas, o link tá aqui na descrição. A gente também tem o Seja Membro, que é aqui no YouTube. E temos o nosso Pix, que é o nosso chapeuzinho da bruxa. E o nosso Pix é cibelenaterradomedo@gmail.com. Então, se você quiser, se você puder, fica aqui a dica para apoiar esse projeto maravilhoso. Apoio na Terra do Medo, uma iniciativa do medo. Eu fiquei esperando pra ver o que você ia falar. Quando a gente teve a ideia pra esse vídeo, a gente resolveu postar no meu Instagram um story pedindo relatos de vocês. A gente perguntou se vocês já tinham passado por paralisia do sono, como que aconteceu, e algumas pessoas responderam, algumas pessoas contaram seus relatos, e a gente separou aqui alguns, e eu vou contar algumas experiências, principalmente porque tem umas coisas que eu nunca tinha nem ouvido falar que acontecia com paralisia do sono. Eu fiquei realmente assustada. E se você não quiser perder nada, porque de vez em quando a gente pede a opinião de vocês, sugestões, segue a gente no Instagram, eu no @CibeleFala e o Vitor no @EuVitorSobral. O primeiro relato é da Esther. Ela contou que ela tava dormindo, até que ela olhou pro canto do quarto e nesse canto costumava ter ali um cabideiro. Igual eu tenho aqui em casa também, esse cabideiro já me causou vários traumas. E aí ela olhou pra esse canto, ela não conseguia se mexer, que a gente vai ver que é um clichê mesmo da paralisia do sono e tem uma explicação. Mas ela tava olhando pra esse canto, ela viu como se tivesse uma pessoa ali. Até que em certo momento ela sentiu o travesseiro dela se mexer, como se alguém estivesse enfiando a mão no travesseiro dela. Já fica complicado. Eu já tô olhando aqui pro cabideiro. Ai, gente. E o bom, que o nosso cabideiro tá com um chapeuzinho de bruxa em cima. Não sei por que você falou e o bom. O que tem de bom nisso? Tem nada de bom, gente, apaga. E a Esther contou que quando ela sentiu o travesseiro mexendo, ela começou a gritar, ela conseguiu gritar. E aí, né, o estado de paralisia do sono acabou passando, mas quem tinha enfiado a mão debaixo do travesseiro dela foi a irmã pra pegar o celular dela. E aí a mãe dela já veio perguntando se alguém tinha morrido no caso, porque a Esther tava desesperada, desesperou todo mundo. Nesse caso, a Esther só viu o cabideiro e achou que era uma pessoa. E eu perguntei pra ela se realmente foi uma confusão e tal, ela acha que foi isso, uma confusão, assim, ela viu o cabideiro, achou que era uma pessoa. E uma coisa que eu vou pontuar aqui, adiantar pra vocês da parte que a gente vai explicar como funciona a paralisia do sono, nesse caso, era a irmã da Esther mexendo no travesseiro. Só que a paralisia do sono pode ter experiência sensorial mesmo, você pode sentir alguma coisa, sabe? Ou seja, vai ficando mais assustador. Eu já vi que a Esther é das minhas, que eu também arranjo um escândalo, quero nem saber. Eu vi e vou gritar mesmo, depois eu vou saber o que aconteceu. E tá errado? Não. O Lucas Ferrer, ele me contou que ele teve paralisia do sono durante um cochilo à tarde. E eu achei isso bem complicado, porque eu achei que acontecia mais à noite mesmo, por causa desse sono pesado e tal. Uhum.
Mas eu já tive vários cochilos bem pesados de tarde também, devo falar. Daí o Lucas contou que ele acordou entre aspas, porque ele tava naquele estado de paralisia do sono, e ele viu a cabeça de uma caveira simplesmente voando em cima dele. Ele falou que na mesma hora ele ficou completamente gelado e ele felizmente conseguiu acordar no meio da paralisia do sono. E ele estava completamente se tremendo, todo. Tava todo se tremendo. A Juliana Neves, ela me contou que ela tinha muita paralisia do sono, principalmente na adolescência dela. Ela tinha muito, até hoje, ela tem muito medo de ter paralisia do sono. Mas ela me contou que, graças à benzedeira dela, ela conseguiu aprender a controlar. E até hoje ela dorme com um tercinho na cabeceira pra garantir que ela não vai ter nenhuma paralisia do sono. Curiosa como sou, perguntei pra Juliana como que ela faz pra controlar a paralisia, como que a benzedeira dela explicou pra ela como que ela poderia não ter esses episódios. Pois é, gente, eu quero essa fórmula aí. Quero essa fórmula. Eu quero saber também pra nunca mais ter. Tive poucos, mas foram péssimos. Traumático. Se pudesse não ter, não teria. Ela falou que tem muito tempo que isso não acontece com ela, ainda bem, mas que ela consegue perceber como vai acontecer, quando pode ser que aconteça. Ela falou que ela começa a ouvir um barulho, tipo um zumbido no ouvido, como se fosse uma máquina de lavar roupas batendo. E aí ela começa a mentalizar que ela está respirando fundo, e ela tenta respirar fundo, apesar de que, durante a paralisia do sono, eu estou adiantando muito a parte que a gente vai conversar sobre a paralisia do sono, mas você fica um pouco impossibilitado de respirar mesmo, assim, mais fundo. E ela mentaliza que ela tá conseguindo respirar fundo, e aí o corpo dela vai voltando ao normal, e ela vai devagarzinho conseguindo sair da paralisia. A Carolina, que é a nossa Carolts, ela tá sempre comentando aqui, ela me contou que ela já teve paralisia do sono, gente, e não foi tão ruim quanto ela ouviu falar aqui no canal, nas histórias que a gente contou, e também como os relatos das pessoas, assim, que ela ouve na vida. Ela acha que não foi tão mal assim. Qual que foi essa experiência aí? Tô doido pra saber, gente. Que é isso? Uma experiência de paralisia do sono que foi boa? Nunca ouvi. Não é boa, só não é tão ruim. Ah, tá. Então não foi uma experiência, assim, tão traumatizante, mas foi assustadora, né? Isso. Entendi. Achei que tinha sido uma experiência boa. Ai, que gostoso! É. Tem a paralisia do sono, gostoso demais! Ai, que paralisia! Ai, que paralisia! Vitor tá viciado em imitar a Narcisa, gente. É sobre isso. Quando ela teve, ela falou que ela nunca tinha passado por isso e ela achou que ela não ia conseguir sair daquele estado. Era como se ela estivesse em coma. E quando ela teve, ela tava na casa da avó dela. Devia ser algum evento especial, porque ela falou que a casa tava lotada, tava cheia de gente. E ela tava dormindo, daí ela via as pessoas passando no corredor e ela tentava pedir ajuda. Tentava pedir socorro, mas ela não conseguia. Então, pra ela foi muito agoniante mesmo essa situação, mas ela disse que também não viu nada demais. Pessoas passando no corredor e você não conseguindo se mexer, Carol's. É isso que aconteceu demais. Agora eu vou contar a experiência da Cláudia, que é minha amiga. E essa experiência, gente, eu acho que é a pior de todas que eu já ouvi na minha vida. Ela disse que ela levantou da cama e ela foi em direção à porta dela. Chegando lá, ela tentou abrir a porta que estava entreaberta. Ela foi botar a mão na maçaneta e a mão dela transpassou, como se ela fosse um fantasma. Eita. Foi aí que ela percebeu que ela ainda estava deitada. Como assim? Ela, da cama, ela tentou pegar a maçaneta? É como se ela tivesse levantado, só que ela ainda estava deitada. Entendi. Então foi tipo uma projeção astral. Vocês já ouviram falar em projeção astral? Nossa, velho, que é? Então, eu posso até trazer um vídeo sobre isso. Eu não entendo muito bem, eu teria que pesquisar mais a fundo. Mas é como se você saísse do seu corpo pra dar um rolê pelo campo astral. É tipo isso, assim. Você concentra, não sei o que, tem um monte de método lá que você pode atingir, mas basicamente é o seu espírito, alguma coisa sai do seu corpo, sair voando. Mas aí faz as coisas pra você? O Vitor já querendo uma empregada, gente. Gente, porque seria ótimo eu ficar ali na horizontal. E aí, o meu corpo astral, ele sai
por aí fazendo todos os meus afazeres. Lava a louça, faz um roteiro, edita um podcast. Tem vezes que eu fico assim, ai, queria tanto ir no banheiro. Isso daí seria uma boa. Eu acho que não funciona assim, não. Eu também tô achando que não. Daí, ela entrou em desespero, que é o mínimo que eu espero de uma pessoa quando percebe essa situação. E ela decidiu deitar de novo. Então eu fico imaginando, ela deitou no próprio corpo, ela, tipo, deitou em cima dela mesma, eu fico me perguntando. Aí ela deitou e começou a tentar mexer o próprio pé. Aí depois de um tempo, ela meio que acordou, de verdade, e o pé dela estava mexendo. Ela falou que ela ficou morrendo de medo e durante uma semana ela ficou com medo de dormir. Eu estaria até hoje com medo de dormir. Eu também, gente. Boa sorte aí, Cláudia. Boas noites de sono. Boas noites de sono. Agora eu vou ler um relato da Mariana, que foi quem ajudou a fazer esse roteiro, mais um roteiro nascendo, graças a Mariana. E ela tem paralisia do sono com certa frequência. Inclusive, hoje, no dia que eu tô gravando, ela me contou que teve paralisia do sono essa noite. Aposto que foi porque ficou pesquisando. Não, mas ela me falou que conseguiu escapar da paralisia do sono justamente por causa da pesquisa que ela fez pra fazer esse roteiro. Olha... Ou seja, eu até falei com ela assim, conheça os seus medos pra você conseguir controlá-los. Vou tatuar essa frase. Achei chique também. E ela me contou o relato de quando ela sonhou assim, né? Ela teve paralisia do sono e viu o que a gente conhece como a imagem da morte. Que é aquela imagem bem caricata mesmo da morte. E aí ela ficou olhando pro pé da cama dela, que é onde essa criatura tava. E aquela coisa, aquele clichê da paralisia do sono, ela não conseguia se mexer, não conseguia gritar por ajuda, e ela só conseguia ficar olhando pra aquela coisa, e ela meio que desistiu. O famoso entregou pra Deus. Ela ficou olhando, até que ela pegou no sono de novo, e quando ela acordou, ela tava olhando pro mesmo lugar onde essa criatura estava. E tava tudo igualzinho. O quarto, as coisas, tava tudo no mesmo lugar de quando ela enxergou essa criatura. Esses foram alguns dos relatos que eu peguei de vocês no Instagram, que vocês me contaram. Agora, vamos entender mais como funciona de verdade, assim, cientificamente, a paralisia do sono. E, gente, seria muito mais divertido se eu contasse pra vocês aqui uma história sobrenatural de como fantasmas chegam e te aterrorizam durante a noite, mas não é isso que acontece. Ficou meio sádico, né? Eu querendo uma história sobrenatural pras pessoas. Eu senti uma pontinha assim da pessoa que quer o mal. Não, gente, mas não gostei desse relato de vocês. Nota 0. É, porque já deu mais criatividade pro meu cérebro pra projetar essas coisas também quando eu tivesse alguma paralisia do sono. Mas eu te recomendo ter a da Cláudia, de viagem astral. Não, essa daí eu acho que eu vou querer ter sim. Você vai ver, eu vi, tudo bom? Você tá aqui? Não, não sou eu, é meu corpo astral. A paralisia do sono acontece quando você acorda, mas não completamente. Ela não é um sonho, ou melhor dizendo, um pesadelo, porque ela acontece quando você já tá acordado. Só que você já tá acordado pra você, assim, porque pro seu cérebro, ele não tá nem aí, ele tá dormindo ainda. O seu cérebro, as suas percepções motoras, cognitivas, tudo que te faz agir tá dormindo ainda, tá tudo paralisado. E é nesse exato momento que você não consegue se mexer, você não consegue fazer nada pra sair daquela situação. E essa situação pode durar tanto alguns segundos, pode ser rapidinho, como também pode durar minutos. Então você pode ficar ali naquele perrengue durante bastante tempo. Mas sabe o que você consegue? Você consegue sentir medo, você consegue ficar em desespero, você consegue ver as coisas, ter alucinações, ver vultos. Você tá meio que dormindo ainda, então você continua tendo seus sonhos. É meio que como se você estivesse sonhando acordado. E por que isso acontece? Quando você sente medo, o medo é uma forma de o seu corpo te proteger, porque quando você sente medo, você sabe que você tá em algum tipo de perigo e você vai fazer alguma coisa pra você se salvar daquela situação. Como, por exemplo, quando você sente dor. É uma forma de seu corpo te avisar, ei, tá rolando alguma coisa aqui que não tá certa. Então, quando você vê uma criatura, que é o caso da paralisia do sono, quando você vê alguma coisa na sua frente, o seu corpo manda uma mensagem pro seu cérebro de que você tem que sentir medo. Só que ao mesmo tempo você não tá conseguindo se mexer. Segundo os neurocientistas, isso acontece por conta de uma parada chamada atonia muscular, que é basicamente um mecanismo do nosso corpo que faz a gente relaxar completamente quando tá dormindo. Porque quando você tem sonhos,
Por exemplo, eu já sonhei que eu estava voando, eu já sonhei que eu estava correndo uma maratona, eu já sonhei que, enfim, eu tava nadando, fazendo altas coisas que eu não estava fazendo na vida real porque eu estava deitada numa cama, tudo bom. Então, o seu cérebro tá em atividade. Ele tá lá, ai, tô correndo, tô fazendo várias coisas aqui. Só que ao mesmo tempo, o seu corpo não pode responder esses comandos. Porque senão você tá dormindo, você vai sair correndo. Que não é uma coisa bacana, que você vai sair batendo em tudo quanto é lugar. Você vai bater a cabeça em algum lugar, vai se machucar. Então, quando você tá nesse estado mais pesado do seu sono, o seu corpo faz o favor de desligar. Pra você ficar ali nadando tranquilamente. Então, você meio que não consegue se mexer. Mas isso é uma coisa boa, porque se isso não acontecesse, você ia se machucar. É esse comando do seu corpo que faz você não correr quando você sonha com o Michael Myers, por exemplo, correndo atrás de você. E eu falei mais cedo que, por exemplo, você não consegue respirar fundo enquanto tá numa paralisia do sono, porque como todas as funções do seu corpo, ele ainda tá dormindo. Então, você não consegue se mexer, como também tá ativada uma parada que faz você respirar automaticamente. Claro que você respira automaticamente durante o seu dia inteiro, você não percebe que você tá respirando. Agora você está percebendo que você tá respirando. Respira, você vê, tá respirando. Mas isso é uma função natural do seu corpo. Só que quando você tá dormindo, isso fica meio que no seu subconsciente. E enquanto você está na paralisia do sono, isso ainda tá ativado. Então você não consegue respirar mais fundo, porque quem tá comandando isso não é você. É o seu próprio corpo. E várias situações podem causar paralisia do sono. Você dormir de barriga pra cima é uma opção. Você tomar certos tipos de medicamento, você não ter uma rotina pra você dormir. E isso eu não sabia, gente. Você dormir em horários muito loucos, isso facilita com que você tenha paralisia do sono. Ouviu, seu Vitor? Ih, tô ferrado. O Vitor, gente, é uma loucura. Não, até que hoje em dia tá mais regularizado, assim, mas... A gente tá regulando mais, né? É, regulando, sempre às 3. De 3 às 5 da manhã, a gente tá indo dormir. É certo. É certo. Das 2 não passa. Mas então é bom você ter uma rotina, é bom você dormir de lado, pelo jeito, porque dormir de barriga pra cima também ajuda. Eu gosto de dormir de lado. Eu também gosto. Informações desnecessárias da Terra do Medo, que ninguém precisava saber que eu gosto de dormir de lado. E como sempre, o ser humano tá tentando explicar de forma mística o que acontece, né, com as coisas, não só com a paralisia do sono. Durante muito tempo, a culpa desse fenômeno foi de bruxas, possessão do alça de mochila, fantasmas, presenças sobrenaturais e até abdução alienígena. E por aí vai, gente. A criatividade vai longe. Só que isso é uma parada que acontece em várias culturas há muito tempo e atualmente a gente tem uma explicação pra isso, né? Que foi toda essa explicação que eu dei pra vocês. Mas o brasileiro gosta de ter uma explicação melhor ainda, que é uma explicação sobrenatural e em formato de lenda, pra gente ficar com aquele furebs trancado, porque aqui é a Terra do Medo, a gente traz a versão macabra da situação. Senta que lá vem história. Aqui no Brasil, a gente tem a nossa querida, não tão querida assim, lenda da pisadeira. E tem boatos, dizem as más línguas, que se você teve uma paralisia do sono, foi porque a pisadeira te fez uma visitinha. A pisadeira, ela é mais comum no interior de São Paulo e em Minas Gerais. E as pessoas descrevem ela como uma pessoa, uma mulher. É uma mulher magra, alta, com dedos compridos, unhas grandes, um nariz meio curvado, queixo pontudo e olhos vermelhos. Não gostei. Não gostei, porque o Brasil é enorme. O que ela tá fazendo só em Minas Gerais? Minas Gerais e interior de São Paulo. Muito específico, gente. Sai daqui. Podia tá aí, ó, desbravando o Brasil. Quem sabe o mundo, né? Carreira internacional. Aí. Nordeste, cheio de lugar bonito pra visitar, gente. Não precisa de ficar só aqui em Minas, não, gente. Que é? Fica à vontade. Mas, gente, na boa, essa lenda, se você for contar pra alguém, gente, dá medo. Por quê? Segundo a história que contam dela, ela fica ali no seu telhado, observando sua rotina, sua vida ali. É
Ou talvez uma Maria Fifi, uma fofoqueira. Também, porque ela fica tomando conta da sua vida. E sempre depois da janta, quando alguém vai dormir, ela já começa ali a perambular por dentro da casa. Até que ela chega no seu quarto e sobe em cima do seu corpinho e fica sambando ali em cima. Afinal, ela é a pisadeira. Isso é uma coisa que ela faz... é pisar. Mas tá sambando, é pisadeira. Ué, ela tá no Brasil, gente. Aí ela já começa ali. Enquanto a pisadeira tá ali, pisando em cima de você, ela começa a fazer peso no seu estômago e te deixa em estado de paralisia. Ela se alimenta do seu medo, então quanto mais você se debater, mais tentar sair dessa situação, mais preso você vai ficar. Então, muitas pessoas acabam ligando a lenda da pisadeira com a paralisia do sono. Mas é isso que a pisadeira faz com você, segundo a lenda. Ela sobe em cima do seu corpinho e fica te prendendo ali pra você não conseguir se mexer. O Vitor tá sorrindo, gente, não entendi. Olhei pra ele agora, ele tá assim. É que você falou do pisadeiro sambando. Eu tô imaginando uma passista de escola de samba. Vem pra ser feliz. Não, na verdade, não vem pra ser feliz, né? E eu já falei, pisadeira tá liberada, pode ir por aí, pelo Brasil. Pois é, vai conhecer esse Brasilzão de meu Deus aí. Agora chegou a hora dos relatos pessoais. Vou contar bem rapidamente, assim, as 2 vezes que eu tive paralisia do sono. E graças a Deus, eu só tive essas 2 vezes. A primeira vez que eu tive paralisia do sono foi quando eu me mudei pra essa casa aqui que eu estou morando. Gente, eu não sei explicar essa situação, porque todo mundo vê vulto, todo mundo vê coisa sobrenatural, fantasmas, morte, coisas loucas. Eu simplesmente acordei, não conseguia respirar direito, não conseguia me mexer. Olhei pra minha porta e vi um policial entrando. Ai. Era um policial fardado, um PM, entrou no meu quarto. E eu fiquei com medo, né, gente? Assim, independente, se fosse uma pessoa sem farda, qualquer pessoa entrando, eu ia ficar com medo. Mas era uma pessoa fardada. E aí eu consegui acordar, chamei minha avó, a minha avó não ficou com medo de fantasma, ela ficou com medo de alguém invadindo a casa, e aí a gente dormiu trancada dentro do meu quarto. A segunda vez foi a seguinte, o Vitor, ele tem mania de colocar a samambaia em cima da nossa cama pra gente trabalhar num ambiente com verde ao nosso lado, não sei o que, coisa e tal. E eu sempre peço a ele pra tirar a samambaia antes da gente dormir. E um belo dia, o Vitor continuou trabalhando e eu fui dormir. Mas ele continuou trabalhando e a samambaia continuou ali pendurada. Nisso que eu deitei, eu tive paralisia do sono e eu vi a samambaia. E a samambaia não era samambaia. Foi uma coisa parecida com o que a Esther contou, assim, que ela viu uma coisa que ela tava acostumada a ver, mas acabou confundindo com alguma outra coisa. A samambaia se tornou um ser, um negócio muito esquisito, que eu também não sei explicar, mas eu fiquei apavorada. Eu acordei chorando muito. Aí o Vitor foi até dormir depois, porque, enfim, ele deve ter até ficado com medo. Lógico. E você já teve também paralisia do sono, né? Uma que eu mais lembro, que mais me marcou, foi o que aconteceu muito tempo atrás já. Só que aí também foi uma coisa de confusão, né? Porque eu tava deitado na cama, né? Isso foi no quarto da Sibeli quando ela morava em outra casa já. Aí a Sibeli tava dormindo na cama em cima, assim, não era beliche, era uma cama, aquelas cama que puxa, sabe? Então a Sibeli tava dormindo na cama de cima, eu tava dormindo na cama de baixo. E aí eu comecei a ver uma coisa em cima de mim, no teto. Uma sombra, até fica... é ruim de contar. Foi uma sombra, assim, uma sombra escura, esfumaçada, como se fosse uma nuvem em cima de mim. E aí teve aquela coisa, né? Eu queria levantar, queria gritar, só que aí meu grito não saía, era um grito que ficava preso, assim. Tentava gritar e não saía. Horrível. E eu tava vendo aquela coisa indo em cima de mim que não saía. Era tipo o Dementador do Harry Potter. Era como se fosse isso mesmo. Então, assim, eu não lembro de quanto tempo que durou. Eu só lembro que eu fiquei muito tenso. E aí eu lembro que eu acordei, né? Eu consegui acordar. E aí a gente viu depois, né, que eu fui ligar o que era. Na verdade era o quê? A Sibeli usava em cima da cama dela um... como é que chama? Um umidificador de ar. É porque Sai o meu um nariz... arzinho, né? O meu nariz sangra muito porque ele é muito seco. Aí eu comprei um negócio que sai, eu ponho água e ele sai assim
um arzinho meio molhado. Uma fumaça, um fumacê. Um fumacê. Parece muito uma fumaça, mas é um arzinho molhadinho. E eu tive a sorte desse fumacê vir pra minha cama e ficar pairando ali em cima de mim. E aí eu nunca ia imaginar que seria isso, porque eu não tinha isso na minha casa. Então logo liguei que seria uma coisa sobrenatural, né? Só que eu ainda tava nesse estado assim, né, de acordando, era de madrugada pra piorar ainda a situação, que tudo tem que acontecer de madrugada. E aí foi essa minha experiência, assim. E até hoje, quando eu lembro, por mais que eu saiba que era da tal fumaça, eu ainda tenho essa sensação de quando eu tava ali na paralisia. Eu ainda tenho a sensação daquele grito apertado na garganta que não sai e de ver a fumaça em cima de mim e não poder fazer nada. É porque, que nem o meu caso, foi a samambaia. Eu acho que o pior é a gente não conseguir se mexer mesmo. Independente do que a gente tá vendo, a gente pode confundir e essas coisas podem se tornar outras coisas, porque, que nem eu expliquei, querendo ou não, a gente ainda tá num estado de sono, assim. O seu corpo ainda tá dormindo. Então, pode ser que você confunda mesmo alguma situação. Mas eu acho que o que é mais traumático é justamente a gente não conseguir se mexer. Sim. Outra coisa também que eu acho estranhíssimo, não foi paralisia do sono, mas uma coisa que eu acho estranhíssimo foi quando eu acordei aqui. Eu acordei sozinho no quarto. Você tinha saído, não sei se você tinha ido pra padaria, mas eu acordei da seguinte forma, gente. Eu acordei com os meus braços, um esticado pro lado direito, o outro esticado pro lado esquerdo, e minhas pernas retas, e eu olhando pra cima, eu tava de barriga pra cima. Acordei no formato da cruz, assim, esticado, e acordei assim, meu coração, sabe, pulsando, acordei em desespero, e olhei pra cima, assim, e aí eu olhei pro lado, vi meu braço esticado, olhei pro outro, vi, e aí já não vi esse Belly, e fiquei assim, desesperado, o que aconteceu? Isso é uma coisa que eu também não sei o que foi, não é paralisia do sono nem nada, só que foi uma situação que eu acordei também, que me deixa assustado até hoje, só de lembrar. Alguma explicação? Nenhuma, só medo. Não sei explicar, só sentir. Não sei o que pensar, só sentir. Mesmo tendo essa explicação científica, é uma situação que deixa a gente morrendo de medo, independente da gente saber o que é exatamente. Então, o que eu posso desejar a vocês é que vocês tenham ótimos pesadelos. E deixa aqui nos comentários os relatos de vocês sobre paralisia do sono, o que vocês já passaram, porque a gente tá muito curioso, a gente gosta muito de saber. Sim, gente. Se você gostou desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar desse aqui, ou então desse vídeo aqui que o YouTube tá te recomendando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijo e até a próxima. Tchau! Tchau! Beijo! Bons sonhos!